Vamos falar da palavra. Lucas 5. Louvado seja o nome do Senhor. Ele mostra que está sempre conosco e tem nos abençoado. Lucas 5, passagem bem conhecida, não vou me alongar muito, mas gostaria da sua atenção. Versículo 1 diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava Jesus junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores haviam descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que lhe afastasse um pouco da terra. Assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou, disse: Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Repita comigo esse nada apanhamos. Nada apanhamos. Mas porque tu mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes, e que rompiam-se a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fosse ajudar, e foram encher os barcos de ambos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que estavam com ele, por causa da pesca que haviam feito. De igual modo também Tiago, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Serás pescador de homens. Pode se sentar, em nome de Jesus. Não feche sua Bíblia. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio 28. Enquanto você abre, só gostaria que você me ouvisse. Irmãos, Jesus estava chamando Pedro para ser discípulo dele, e isso nós já conhecemos. A parte que Jesus fala também que ele seria pescador de homens, também nós já conhecemos. Mas o que eu quero falar é sobre o ofício, sobre o trabalho, sobre o chamado de Pedro. Pedro era um homem que, quando você leu, você viu comigo que ele pescou a noite inteira e nada veio. Nada de peixe, nada do trabalho dele render, nada do que ele estava fazendo estava dando certo. E eu gostaria que você lesse comigo em Deuteronômio 28, versículo 15. Diz assim: Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Maldito será na cidade e no campo, maldito o teu cesto e tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, a criação das tuas vacas, o rebanho das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. Malditos, o Senhor mandará sobre ti maldição e turbação e perdição em tudo que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído, até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, com o que me deixastes. O Senhor te fará pegar a pestilência, até que se consuma a terra, no qual passas a possuir. O Senhor te ferirá com tísica, com febre, com quentura, com ardor, secura, destruição das sementeiras, com ferrugem, e te perseguirão até que pereças. E o céu sobre ti e a sua cabeça será de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. Maldições terríveis para crentes, não para ímpios. A Bíblia não foi feita para os ímpios, foi feita para os crentes.
Tanto que no início começa falando que se não deres ouvidos à voz do teu Deus, todas essas maldições te alcançarão. O versículo mais importante aqui, que a gente pode resumir, é o que fala tudo, é o versículo 23, que diz que os céus sobre suas cabeças serão de bronze e a terra será de prata. Céus de bronze significa que não tem chuva, não tem sol, logo não tem vida. Terra de prata ou terra de chumbo em algumas outras versões, significa que nada que você planta, colhe, nada do que você faz dá certo. Nada que você tem o seu trabalho você não consegue. Isso estava acontecendo com Pedro. Mas Pedro tinha acabado de conhecer Jesus. Pedro tinha acabado de ser chamado. E note que antes dele conhecer Jesus, as coisas estavam dando errado. Aqui eu quero abrir um parênteses para dizer para você que eu entendendo isso, eu tenho uma liberdade de pedir a Deus, só para você entender, que se Deus quiser salvar alguém da minha família, alguém da minha parentela, se Deus quiser salvar alguém, meus amigos do trabalho, meus conhecidos, eu tenho uma liberdade de pedir para Deus, fazer como fez com Pedro. Deus, se necessário, manda a crise, manda a dificuldade, para que lá Ele te veja. Até porque muitos de nós aqui fomos alcançados assim. Não é uma oração onde você vai pedir que a maldição chegue a Ele, mas que você peça para Deus alcançar, seja qual for do jeito. Porque o importante não é a leve, momentânea tribulação que passamos, mas sim o resultado que vai surgir na vida da pessoa. Fecha esse parênteses, vamos continuar. Pedro tinha acabado de conhecer Jesus, estava vendo que o seu trabalho não estava dando certo. O que ele fazia não estava dando certo. Até que Jesus chama ele. E quando ele é chamado, ele vê que acontece algo maravilhoso. Irmãos, uma pesca, eu já estive em alto mar, e pescador, quando vai para o alto mar para pescar, ele reserva um isopor, reserva uma parte do navio, onde ele coloca os peixes. E nunca ele vai fazer uma pesca de forma que ultrapasse a reserva dele. Mas o que Jesus chega e faz? Jesus chega e manda ele lançar a rede. Ele só deu ordem para Pedro. Pedro estava com Tiago no barco. Mas os dois lançam a rede, e uma rede que eles lançam tem a capacidade de afundar 2 barcos, como diz a palavra. Irmão, nunca se viu uma pesca desse jeito. Então Jesus chega mudando todo o quadro. É mais ou menos assim, você trabalha o mês todo para ter um salário, e aquele salário não está rendendo para nada, só para você entender, e o salário não está rendendo, está com dificuldade, tanto isso aqui. Jesus chega e de repente com uma palavra que Jesus lança, Ele faz você ganhar tudo que você já ganhou na sua vida em um mês. É mais ou menos assim, você não consegue ver como é que aquilo aconteceu. Então, quando Pedro vê isso e vê o poder de quem está ali, note que Pedro emprestou o barco para Jesus. Então Pedro viu Jesus pregando e creu no que Jesus pregou, tanto que ele fala: Senhor, nós pescamos a noite toda. O que ele estava falando? Senhor, eu sei que o Senhor é profeta, mas eu sou pescador, de peixe eu conheço, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Então assim, o que Pedro estava dizendo é que ele sabia até onde Jesus iria. Ele sabia até onde ele iria, sabia até onde Jesus iria, mas ele via que em Jesus havia poder, e por isso ele se entregou e se rendeu. Ao decorrer da história de Pedro, você vê que Pedro caminhou sobre o mar, você vê que Pedro era um discípulo que estava sempre à frente, todas as respostas Pedro queria ser primeiro. Se Jesus fizesse uma pergunta como ele fez, o que dizem para ele sobre o Filho de Deus? Pedro queria ser o primeiro a responder, porque Pedro era assim. Pedro tinha um amor por Cristo que saltava na frente dos 12. Tanto que quando você vê, Jesus ele foi ao monte para orar, e Mateus 17 vai contar que quando ele estava no Getsêmani, ele chama todos os discípulos, os 11, porque Judas já tinha saído. Os 11 estavam com Jesus, ele pede para 8 esperarem, e fala assim: Pedro, Tiago e João, venham comigo.
Pedro era um referencial de discípulo. Jesus vai orar. Eu não vou abrir para a gente ganhar tempo, mas Mateus 17 diz que Jesus vai orar, volta, encontra os 3 discípulos dormindo. Mateus 17 vai dizer assim: Jesus, vendo eles dormindo, disse: Pedro, por que tu dormes? Eram 3, mas ele chamou a atenção de Pedro, porque Pedro era o referencial. Pedro era a pessoa que chamava, que carregava pessoas com ele. Note que quando Jesus abençoou Pedro, abençoou também Tiago, abençoou também João, abençoou também Filipe, filho de Zebedeu, que estava com ele. Então, note que Pedro era aquela pessoa que Jesus já viu nele a capacidade de chamar pessoas, de envolver pessoas. Por isso que Jesus falou: serás pescador de homens. Só que a dificuldade que Pedro teve era que Pedro, quando pescava, ele pegava a rede, lançava a rede e ficava com a cordinha na mão. Não sei se você já viu o pescador pescando. Ele fica com a cordinha na mão e a hora que ele quer, ele puxa. Porque quem tem controle da rede é o pescador. A diferença toda do chamado, que Pedro não consegue entender, é que quem tem o controle de Pedro, quando ele é pescador de homens, não é Pedro. Quem tem o controle daquela cordinha da rede da vida de Pedro, não é Pedro. Mas note que Pedro é um homem que gosta tanto de ter o controle na mão, que ele nunca largou a espada. Porque nem para morrer, ele queria morrer dependendo de Cristo. Se fosse para morrer, morresse pela espada dele, lutando. Quando Jesus está no monte, que acorda Pedro, diz para ele não dormir, Jesus volta a segunda vez. Ora, é tentado pelo maligno, volta, pela segunda vez encontra os discípulos dormindo. Dessa vez ele não acorda. Volta pela terceira vez ao Getsemane, ora de novo. Cessa a tribulação do maligno, ele desce do Getsemane. Aí acorda Pedro, fala assim: Pedro, acorda. Os inimigos estão vindo e é chegada a hora que o Filho do Homem será entregue na mão dos escribas e fariseus. Pedro estava dormindo, em vez de estar com Cristo. Note que de 12, Pedro é o primeiro da lista dos 3 mais queridos. Então era para ele estar com Jesus ali, naquele momento em que Jesus estava angustiado, naquele momento que Jesus estava querendo ajuda, mas ele estava dormindo. E no nosso chamado às vezes é assim. Nós precisamos nos dedicar tanto a Deus, Deus conta tanto com a gente, porque nós somos referencial para pessoas, porque Pedro tinha pessoas que iam com ele. Pedro tinha gente que só de Pedro ir, as pessoas iam atrás. E eu estou falando aqui, eu sei que eu estou falando com gente que se parar num lugar para descansar sozinho, não consegue, porque vem alguém. Não consegue ficar sozinho, porque você é referencial, tem algo em você que é diferente, chama a atenção das pessoas. E assim era com Pedro, mas por isso que Jesus chamava tanta atenção dele. Chamava tanta atenção, porque Jesus sabia do potencial do discípulo que ele chamou, até porque ele chamou. Só que aí tem um detalhe, e esse detalhe casou com a palavra de ontem. Aí eu te dói o coração, né? Abra comigo aí, eu sei que você não fechou sua Bíblia. Êxodo 28. Eu creio que a maioria dos irmãos que estão aqui estavam ontem na consagração, vão entender o porquê do que eu vou falar. Êxodo 28 diz assim, Jesus falando a Moisés, diz assim: depois tu farás chegar a ti o teu irmão Arão e seus filhos, e do meio dos filhos de Israel, para administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Versículo 2 de novo, para você entender. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Ontem foi falado aqui que Davi, quando volta a Siclague, ele encontra a cidade destruída, chora amargamente,
é caluniado e difamado pelos seus próprios soldados, a ponto deles quererem matá-lo, e ele lembra de falar com Deus. Só que tem uma condição para falar com Deus: o éfode e o manto. É o que você leu. A roupa que Arão tinha que vestir era esse. Êxodo 28 fala da roupa. Se você ver, você vai continuar falando, detalhando como é que era a roupa, como é que era o manto sacerdotal. Por quê? Para estar na posição e no chamado que Deus quer, tinha que estar com aquela roupa. A roupa em si já comunicava de longe que aquele lá era um homem de Deus, e que aquele lá era sacerdote. Ele era escolhido de Deus. Eu acho fenomenal hoje não precisar, porque com o calor que fez hoje, você tendo que usar uma túnica para ser reconhecido como filho de Deus, seria horrível. Mas graças a Deus, o seu rosto resplandece isso. Graças a Deus, na sua testa também está escrito, como estava escrito na testa de Arão: santidade ao Senhor. Se está apagado, eu não sei, mas tem que estar escrito santidade ao Senhor. Então, o manto, a veste sacerdotal, era o que posicionava o homem. O que Jesus fez? Foi lá no barco de Pedro, o céu estava de bronze, a terra estava de prata, nada dava certo. Jesus chama Pedro, coloca ele dentro da veste, coloca ele no chamado, coloca ele na posição. Pedro é instável, Pedro é errante, igualzinho eu e você, igualzinho. Mas desse jeito mesmo Jesus continuava. Qual é o problema? O problema todo é que existia um tombo na vida de Pedro que foi horrível. 2 discípulos de Jesus traíram ele. Não foi só Judas, Pedro também traiu. A diferença de Judas para Pedro é que antes de Jesus instituir a ceia, Judas saiu, Pedro ficou. E ele diz: essa é a aliança que tenho contigo. Então a aliança faz toda a diferença. Então vou deixar um parênteses aberto aqui: fuja da ceia não, porque era a aliança de Deus contigo. Judas, ele saiu antes de Jesus instituir a ceia. Tanto que o quadro que está pintado com 12 discípulos na ceia está errado, é 11. Se você ler, você vai ver. Judas saiu. Quem ficou foi 11. E Pedro tomou ceia. Então Pedro tinha aliança. Pedro era sacerdote, chamado, não do ofício, mas do chamado. E tinha as vestes. Pedro negou Jesus. E a palavra fala que quando Pedro negou a primeira vez, fala que ele estava do lado de um fogareiro para se aquecer. E quando ele para do lado, assistindo Jesus sendo julgado, logo junto dele chega uma escrava e diz: por acaso tu não é um deles? Aí ele fala: eu não. Aí ele sai dali, ele vai para o outro lado, senta na beira da sinagoga, e outra escrava chega: você é um deles, que você anda como eles. Aí ele: não sou. Ele sai e vai para perto do pátio e encontra com soldados que acabaram de prender Jesus e trazer aos escribas. E os soldados dizem: não tem como, está escrito, eu sei que você é um deles, o seu jeito de falar é tudo igual a ele. Glória! Era motivo para dar glória. Só que agora, nessa terceira vez, Mateus relata que ele espraguejou a Jesus. Esse daí, e começou a falar, coisa que eu tenho pena de falar, não vou falar uma dessa. A Bíblia diz que ele espraguejou a Cristo, porque para se livrar da acusação, porque eram os soldados. Ele viu o que os soldados fizeram com Cristo. A negação foi tão forte que Pedro, nesse momento que ele faz isso, o galo canta, ele cai em si. Quando ele cai em si, ele olha para Jesus. Jesus estava tomando uma coça, mas Jesus parou e olhou fixamente no olho dele, para que ele lembrasse. Por quê? Porque Pedro era o cara dos 12 discípulos que mais tomava cacetada, que mais era chamado a atenção, que mais apanhava de Jesus, que mais era corrigido. E na hora que ele traz Jesus
Jesus olha fixamente para ele, porque lá atrás, quando ele diz, serei entregue aos escribas e fariseus, para que seja morto, ele diz, nunca se eu estiver aqui, irei à morte contigo. Então nós somos assim. Às vezes a gente chega aqui dentro da casa do Senhor, Senhor, eu vou me entregar totalmente, eu vou ser totalmente seu, eu vou entregar minha vida, vou entregar meu tempo, vou entregar tudo. Jesus bota você dentro de uma situação, você fala, Jesus, não dá não quero, esse negócio não dá para mim não, e se não é assim não, estou com medo, não quero me entregar, não quero fazer, não quero ir lá, o Senhor está mandando, não vou. É mais ou menos assim, por isso que nós somos todos iguais. A diferença toda é que quando Jesus é morto e a notícia se espalha, Pedro volta a pescar. Agora me diz, Ezequiel 37 diz que Jesus faz uma pergunta para Ezequiel: pode o vaso contender com o oleiro? Será que pode a rede de pesca, que era Pedro, falar para o pescador, não me usa mais? Será que pode a rede que era usada para pescar homens, falar para aquele que tem a rédea do controle, falar assim, não quero mais? É inviável, irmãos. Bota uma rede aqui, segura na rédea da rede, vê se ela tem opinião em relação a você que está segurando. Faz um vaso igual o oleiro estava fazendo, coloca ele na roda, coloca ele para girar, fica olhando para ele, vê se ele vai contender contra você. É inviável contender contra o chamado que Deus tinha na vida de Paulo. Não dava. Mas o que Pedro fez? Pedro. O que Pedro fez? Negou Jesus. E Jesus sabia, porque ele mesmo disse isso. Mas note o que eu falei, Pedro tinha uma aliança e dentro dele tinha as vestes. O que ele faz? Ele volta a pescar. Isso era o sinal claro que ele dizia, eu sei que o Senhor mudou minha situação, eu sei que o Senhor me tirou da miséria que eu estava, eu sei que o Senhor fez um grande milagre, eu sei que o Senhor me mostrou maravilhas, eu sei que eu andei por cima do mar, eu sei de tudo isso, mas eu não quero mais. Agora note, deixa eu ver se eu acho. Mateus 26. Perdão. 6. Peraí que eu me perdi. Me perdi, mas vamos lá. Jesus ressuscita e pede às mulheres para que anunciem aos discípulos e também a Pedro. Você conhece? Que Jesus estava vivo depois que ressuscitou. Então, quando ele faz isso, ele deixa claro que ele não tinha se esquecido de Pedro. Ele deixa claro que ele não tinha afastado Pedro por causa disso. Mas o que acontece? Pedro volta a fazer o que estava fazendo. Então, isso nos dá a entender que ele, mesmo nos nossos erros, ele não esquece de nós. João 21. Versículo 4. João 21, versículo 4, eu termino. Diz assim:
E sendo já manhã, Jesus apresentou-se na praia e os discípulos não reconheceram que era Jesus. Disse depois Jesus: filhos, deixa eu parar aqui para você entender. A quem ele estava falando? A Pedro. Pedro era o referencial daqueles discípulos. Por que Jesus estava na praia falando com pescadores? Porque quando Jesus foi morto, Pedro falou assim: voltarei a pescar. E com ele foram alguns discípulos. Lembra do que eu falei? Você tem um chamado de agregar pessoas perto de você, seja para fazer certo, seja para fazer errado. Até para você voltar a fazer a estaca zero, até você negar Jesus. Se você negar, vai ter pessoas te seguindo. Até para isso. João 21, versículo 5, fala assim: disse depois Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhes: não. Por que não tinha nada para comer se estava pescando? Deuteronômio 28 diz, versículo 23, que o céu sobre nós estará de bronze e a nossa terra estará como prata, se nós não obedecermos ao chamado do Senhor. Então, muitas das vezes uma crise, uma dificuldade, uma sequidão, um deserto, muitas das vezes um deserto que temos na nossa vida, não é o diabo, não é o inferno, porque você leu comigo em Deuteronômio 28, que Deus fala: se não ouvires a minha voz, eu enviarei sobre vós, e começa a falar. Não é o diabo. Tem deserto na nossa vida que não é o diabo, é Deus nos colocando de volta na posição que Ele quer. Nem que para isso Ele faça o céu ficar de bronze e a terra ficar de prata. Ele chama os discípulos, versículo 6. Jesus disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram, pois, e já não podiam tirar por causa da multidão de peixes. De novo, aquela cena, aquela mesma situação. Eu estava lançando aqui, não tinha nada. De repente alguém me dá uma ordem, e esse alguém é um galileu que me dá uma ordem. E quando ele me dá uma ordem, eu até não reconheço a voz dele, mas quando eu vejo o sinal que a rede está cheia, eu lembro, é Cristo. Versículo 7. Então o discípulo que Jesus amava, esse discípulo era João, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu a sua túnica e lançou-se ao mar. Ele saiu desesperado para encontrar com Jesus. E aqui está a diferença toda de alguns crentes para Pedro, mesmo que a gente tenha um pouquinho de Pedro. Tem muita gente que negou Jesus, se lascou todinho, fez um monte de coisa errada, mas Jesus volta, chama de filho, faz maravilha, mostra que as coisas estão dando errada, e em vez dele se lançar na água, ele fica dentro do barco e fala assim: não vou lá não, porque eu não sou digno, não vou lá não, porque Jesus não vai me perdoar, eu tenho muitos pecados e Jesus não vai me perdoar. Deixa eu te falar uma coisa: toda vez que você pede perdão, a palavra diz: dos seus pecados não me lembrarei mais, e a palavra também diz: no mar do esquecimento lancei seus pecados. Então, se você peca agora, deixa eu te falar uma coisa que talvez você não saiba: se talvez você pecar agora, se você já tiver pedido perdão, você pecou agora, para Deus é o seu primeiro pecado, porque Ele lançou todos no lado do esquecimento. Mas tem gente que coloca um fardo desnecessário, é por isso que Jesus diz que o fardo dele é leve. O fardo desnecessário é se colocar em culpa, e o único que coloca a culpa na gente é o diabo, porque ele é acusador. Então, se tem culpa sobre o nosso ombro, não é Deus, porque o fardo dele é leve. Pedro lança-se nas águas e encontra Jesus. Vamos continuar. E os outros discípulos, versículo 8, e os outros discípulos foram com o barco, nem foram nadando, foram com o barco, porque a rede estava cheia de peixe. Logo que soltaram em terra, viram ali uma brasa e um peixe posto em cima. Olha só, essa palavrinha brasa, no original, é um fogareiro, só é usada 2 vezes na Bíblia. Lembre, note bem, só é usada 2 vezes essa palavra aqui, brasa, no original, 2 vezes. Para quando Jesus colocou o peixe na praia e chamou Pedro, que é aqui quem está lendo,
E lá, quando Pedro negou Jesus e se encostou do lado do fogareiro para negar ele. Sabe o que ele estava falando? Quando ele botou o fogareiro ali, e que Pedro olhou, ele se lembrou de onde ele negou Jesus. O mesmo fogo que Jesus está colocando aqui diante de mim, foi o mesmo que eu neguei lá. E ele fala assim, tem peixe, senta e come. É isso que é a ceia que nós tomamos toda vez. É a aliança que Ele nos dá toda vez para nos mostrar que por mais que seja o tombo, por mais que tenhamos negado no corpo e no sangue, Ele ainda nos chama, senta aqui, vamos comer. É isso que é a aliança dele. Aí, versículo 15, diz assim, e depois de terem jantado, imagina, o pessoal estava com fome, depois de terem jantado, Jesus pergunta a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse, apacenta minhas ovelhas. Tornou a dizer pela segunda vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Disse, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus respondeu, apacenta minhas ovelhas. 17 disse pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Simão entristeceu-se por ter dito pela terceira vez, me amas. Ele disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que te amo. E Jesus disse, apacenta minhas ovelhas. Lembra do tombo? Lembra do fogareiro que ele negou? Quantas vezes ele negou Jesus? Quantas? Por 3 vezes ele negou Jesus, e por 3 vezes Jesus chega para ele, depois de reconciliar com ele, e diz, você me ama? Amo. Então apacenta. O que é apacentar? Volta para o teu chamado. Volta para a tua posição que eu te chamei. Volta a colocar a roupa sacerdotal. Aleluia. Volta onde eu te coloquei e você caiu. Mesmo que você tenha caído 3 vezes, por 3 vezes eu te chamo e te digo que se tu me amas, então trabalha. Se coloca na posição de novo. Deixa eu te dar um detalhe. Prometo que eu encerro agora. Abre aí. Êxodo. Números, perdão. Números 20. Números capítulo 20, versículo 25. Deus fala com Moisés e diz assim: toma a Arão e a Eleazar seu filho, faze-os subir ao monte Or, tire a roupa de Arão e veste ela a Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. O que esse versículo quer dizer? Você lembra da roupa que ele fez, que tinha que usar? Posso te falar uma coisa? A roupa significa o chamado, a roupa significa a posição. Sabe o que Deus fez para poder matar Arão? Mandou ele tirar a roupa. Se a roupa simboliza o chamado, se a roupa simboliza o nosso trabalho e fazer a vontade de Deus, até para Deus te recolher dessa terra, Ele tem que te tirar do teu chamado. Note, Deus tirou a roupa, tirou o que simbolizava o chamado de Arão e colocou em Eleazar. E a palavra diz que logo depois ele morreu. Esse é o perigo. Não se preocupe com o céu e a terra de bronze. Isso dá jeito. O problema é quando a gente tira a roupa que Deus colocou. Porque sem ela, não tem proteção para a nossa vida. Sem o nosso chamado, sem estar na posição que Ele nos chamou, não tem proteção para a nossa vida. É o que aconteceu com Davi em Siclac. Ele não estava no lugar onde Deus colocou. Ele não estava no chamado dele. Ele estava em outro lugar. E por isso aconteceram aquelas coisas. Deus dá a vitória? Dá. Mas ele primeiro teve que colocar a roupa de novo. E orar ao Senhor.